A florida primavera é uma das estações mais alegres do ano, mas os meses de setembro, outubro e novembro trazem consigo a prevalência de algumas doenças. Devido ao tempo seco, também ao pólen das flores, algumas infecções podem se espalhar com mais frequência. Ao vivo, eu estou recebendo o médico otorrino, Dr. Gustavo Lima, para participar da edição do quadro Fala Doutor de hoje. Seja bem-vindo à TV Atalaia, bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Obrigado, Tamires. Bom dia a você, bom dia a todo mundo em casa assistindo também. E acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre isso agora nesse começo, a transição, a primavera, vem o verão depois aí também, né? A gente está aos poucos saindo dessa pandemia, aos poucos entendendo como é que funciona isso tudo. É importante a gente falar, explicar um pouco e principalmente prevenir esses problemas todos respiratórios que podem vir agora. Verdade. Agora há pouco nós exibimos uma matéria sobre adultos deprimidos, crianças e adolescentes deprimidos, e essa ansiedade, essa depressão que surgiu desde o ano passado, com todas as mudanças provenientes da pandemia que tivemos que nos adaptar, provocaram situação de estresse nas crianças ao ponto de surgirem alguns problemas, como por exemplo zumbido nos ouvidos. Sem dúvida, Tamires. É uma coisa muito importante a gente entender que a parte psicológica afeta muito a imunidade da gente. Então, o paciente que tem depressão, o paciente que está deprimido, o paciente que tem alguma alteração psicológica, vai eventualmente ter alguma diminuição de imunidade. E isso vai afetar, inclusive, da parte de otorrina, as partes respiratórias. Vi muita gente também tendo alterações relacionadas à parte de zumbido também por conta de estresse, crianças, adolescentes, que normalmente não aparentaria esse caso, mas isso está acontecendo bastante, é uma queixa hoje comum no consultório. E é importante que a gente comece a transitar aos poucos, voltar aos pouquinhos e entender melhor isso daí para poder a gente tratar da melhor forma as crianças e adolescentes principalmente. Então vamos às perguntas então, aqui hoje tirando as dúvidas sobre problemas respiratórios que se intensificam nesse período de primavera. A Maria do Carmo ligadinha com a gente em Nossa Senhora das Dores. Doutor, eu tenho rinite alérgica, o que devo fazer para diminuir a secreção nasal e aquela coceira no nariz? Perfeito. Dona Maria do Carmo é o seguinte, esse problema de rinite alérgica nada mais é do que a inflamação da mucosa nasal. Essa inflamação acontece geralmente por conta de um aeroalérgeno, né? Um agente externo, que aí a gente pode falar em ácaro, mofo, poeira, e esses fatores vão causar uma irritação dessa mucosa, dessa pelezinha dentro do nariz, e eventualmente vai aumentar a produção de secreção, vai gerar essa coceira, vai gerar obstrução nasal. Então, para obviamente a gente entender melhor o seu problema, a gente precisa, claro, de uma consulta, observar bem, fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação do seu caso. Mas uma coisa que já pode adiantar, que é muito importante para os pacientes, é a lavagem nasal. A lavagem nasal é uma coisa muito simples, muito comum, muito fácil de fazer, limpa bem o nariz, hidrata bem o nariz e consegue evitar esses problemas que a senhora está sentindo nesse momento. E essa higienização, ela pode começar no iniciozinho da manhã, no primeiro banho do dia, já faz a higienização no nariz com a água ali corrente em abundância, né? Sem dúvida, Tamires. A higienização que a gente faz com o nariz é muito importante porque não tem restrição, não tem contraindicação, não tem nenhuma alteração específica. É claro, tem que ser bem orientada pelo médico, porque não pode, às vezes, pode causar um probleminha ali, um machucado, um uso incorreto, mas de forma geral, importante o uso. Logo de manhã cedo, acordou, lavou o nariz. Vai dormir, lavou o nariz com soro fisiológico. É super simples, super fácil, é só pegar uma boa orientação com o seu médico de confiança. Maravilha, então. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Vamos colocar na tela o Lúcio dos Santos, ligadinho com a gente em Porto da Folha. Bom dia para todo mundo que está aí em Porto da Folha. Por que as alergias respiratórias são mais comuns na primavera, doutor Gustavo? Também é o seguinte, né? O Lúcio fez uma ótima pergunta. Na primavera agora, a gente tem muita alteração, principalmente por conta do pólen, né? As gramíneas, que são uma grama comum do dia a dia que a gente encontra em qualquer lugar, ela libera muito pólen, né? E esse pólen acaba gerando um processo irritativo. Isso é a primeira causa. Outra causa também é a questão da temperatura. A gente agora está transitando, começando a sair do inverno, que aqui em Sergipe, por exemplo, a gente sentiu que fez um pouco mais frio do que o normal. E vai começar agora aquela época mais quente, né? Com um ar um pouco mais seco. Eu sei que aqui em Sergipe, de forma geral, não é tão seco quanto os lugares no Brasil, mas ainda se faz, às vezes, um ambiente de baixa umidade. Isso pode gerar uma irritação das mucosas. Então, a primavera e o verão são duas estações que, apesar de aqui, nosso estado, no Nordeste de forma geral, não ter tanta amplitude, né, para relação ao outono e inverno, mas a gente sente um pouco também, sente um pouco da baixa de umidade, sente um pouco do calor, até muitas vezes bastante calor. Isso pode gerar um processo irritativo do nariz e, consequentemente, trazer as alergias junto. Olha, tem um telespectador já interagindo comigo em tempo real aqui pelo WhatsApp do BG.
Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor Gustavo. Eu me chamo Ticiano Medeiros Feitosa. Ele fala com a gente do Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão. E ele fala assim, é normal sentir irritação no nariz e ficar com os olhos inchados? Desde já ele agradece. Pronto. Muito boa pergunta. Bom dia, Ticiano. É o seguinte, né? Isso pode acontecer sim. Quando a gente fala de alergia, a alergia é uma situação sistêmica. Quer dizer o quê? Ela pega o corpo inteiro, o nosso corpo todo reage. Quem nunca, por exemplo, começou a ter uma alergia, sentiu aquela coceira às vezes na pele, pode sentir uma indisposição, uma dinamia, fica um pouco mais mole, isso tudo pode acontecer por conta da alergia. No caso específico do nariz, do olho, pela proximidade, grande parte dos aerolérgenos vão atingir não só o nariz, como também o olho. Então a gente tem, por exemplo, associado à rinite alérgica, a conjuntivite alérgica. Então pode sim vir junto, pode vir também a alergia atópica da pele, a gente tem outros tipos de alergias, como alergias alimentares também. Então tudo isso vai incluso nesse caso da alergia, né, como uma forma geral. Entendi. Olha, quadro Fala Doutor no ar, hoje tirando as dúvidas sobre problemas respiratórios comuns na primavera. Próxima pergunta aqui agora, essa interatividade e participação popular. Ademir Oliveira, ligadinho no município de Boquim, região sul de Sergipe. Tenho asma crônica. Por que os sintomas se agravam nesta estação do ano? Há algo que eu possa fazer para amenizar os sintomas? Perfeito, Ademir. Outra ótima pergunta também. É o seguinte, a asma crônica, como você próprio falou, é uma situação crônica, né? Ela vai permanecer durante muito tempo. Então, a primeira coisa, demanda o cuidado e acompanhamento com o seu médico de confiança, no caso específico, o pneumologista. Outra coisa também importante para se fazer é o cuidado ambiental, e isso vai pegar todos os pacientes que têm alergia. Quando a gente fala em cuidado ambiental, agora na primavera especificamente, a gente tem que fazer uma limpeza boa do quarto, a gente tem que passar aquele pano úmido, a gente tem que deixar o ar circular bem, evitar aquele ventilador e ar-condicionado, que eu sei que às vezes não tem como evitar, mas tentar pelo menos fazer uma limpeza recorrente desses aparelhos. É importante também tentar evitar, como essa transição agora da época mais úmida para a época mais seca, aquele mofo que pode ter na parede, tentar ver bem como é que está o ambiente que você vive. Porque a gente sabe que a alergia principal não é na rua que você vai ter, principalmente no seu quarto, no seu ambiente onde você passa mais tempo. Então, a principal questão que eu falo para o paciente que tem asma crônica, o paciente que tem rinite alérgica, o paciente que tem qualquer tipo de alergia respiratória é cuide bem do ambiente onde você dorme, o ambiente onde você vive, que é aí onde deve estar o problema. Uhum. Olha, a Marta Monteiro, o doutor Gustavo, está interagindo em tempo real. Ela está ligadinha com a gente no bairro Siqueira Campos, aqui na capital. Bom dia para todos ligadinhos aí no bairro Siqueira Campos. Ela fala assim, minha filha tem rinite alérgica, à noite ela coça bastante o nariz, a garganta também, aí fica tossindo frequentemente e isso chega a inflamar a garganta. Há algo que ela possa fazer? Obrigada pela atenção, ela diz. Pronto. É o seguinte, como a gente estava falando antes, né, a gente vai repetir essa questão, a lavagem nasal de novo. Então, lavar o nariz é muito importante. Nesse caso dela especificamente, a gente pode pensar, por exemplo, num gotejamento pós-nasal. Seria aquele acúmulo de secreção que fica no nariz, principalmente durante o dia, por conta da poluição, fumaça, ácaro, qualquer tipo de aeroalérgeno nesse caso, que ele vai causar uma irritação no nariz, essa irritação no nariz vai acumular aquela secreção e ela começa a gotejar na garganta. É uma das principais causas de tosse nesse paciente, criança, adolescente ou adulto, geralmente uma tosse seca, é uma tosse que não vem com chiado no peito, que já aí seria uma infecção de viéria superior, uma alteração de viéria superior e não inferior. E aí, de novo, uma lavagem nasal correta, em alguns casos até um corticoide tópico a gente pode utilizar também para poder agir de forma anti-inflamatória no nariz e também pode associar com um antialérgico, que aí vai diminuir a resposta desse paciente a esse estímulo alérgeno dele. Então, voltando mais uma vez, lavar o nariz é importante. Importante demais. Tem gente que usa muito lencinho, muito papel higiênico, mas a lavagem com água em abundância, como o doutor Gustavo está explicando aqui, ó, é muito mais eficaz. Vamos então à próxima pergunta. Quadro Fala Doutor na tela, espaço para participação social. Júlia Nascimento ligadinha com a gente lá no município de Lagarto. Como evitar ácaros, fungos e bactérias em casa? E como deve ser a higiene? Aí também cabe a gente perguntar qual a frequência também dessa higiene, doutor. É verdade. É uma questão importante também a gente entender, vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando a gente tem um travesseiro da gente tem que trocar ele a cada 2 anos. Eu sei que isso não é comum, acho que poucas pessoas devem fazer isso, mas a gente sabe que depois de 2 anos, 1/3 do peso do travesseiro é basicamente ácaro. Então veja o quão grande o acúmulo de ácaro, né, em roupa de cama, em às vezes um travesseiro, um tapete, uma cortina.
Então, a limpeza deve ser feita sempre normal, fazer a lavagem recorrente, trocar sempre a roupa de cama. Outra coisa importante também que muita gente faz é deixar diretamente o travesseiro no sol. Isso não é interessante fazer. Isso acaba proliferando mais ainda ácaros, fungos ou bactérias. Então, o interessante é você fazer a limpeza, você fazer a lavagem, deixar para secar durante um tempo, mas não diretamente no sol. Deixar ele no sol indireto, né? A limpeza é sempre feita com um pano úmido, porque isso vai tirar aquele excesso de pó, onde mais está concentrado o ácaro. Então, a frequência da limpeza deve depender, claro, do paciente. Isso varia de pessoa a pessoa. Mas o importante sempre é botar na cabeça que se eu fizer uma limpeza semanal, se eu fizer uma limpeza recorrente, de forma correta daquele ambiente onde eu estou dormindo, onde eu vou passar meu dia, isso vai ajudar bastante nas crises alérgicas desse paciente. Olha aí a interatividade, daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas aqui chegando no WhatsApp do BG. Agora vamos às perguntas aqui do telão, solta pra gente aqui, por favor, próxima pergunta na tela. Opa, chegou João Augusto dos Santos ligadinho com a gente em Indiaroba. Com qual frequência devo usar o inalador e nebulizador para melhorar minha respiração em período de crise respiratória? Pronto. Luiz, nesse caso varia um pouco, tá? Depende do que tipo de uso o paciente está fazendo. Se é o uso do inalador, por exemplo, se é o inalador respiratório para a parte inferior, se é um paciente que tem asma, às vezes os pacientes se confundem também com o remédio tópico, o corticoide tópico nasal, chamando de inalador. O nebulizador, por exemplo, na maioria dos casos, com uso ele só do soro fisiológico, é interessante para fazer para hidratação das vias aéreas. Se for usar alguma medicação, depende muito da orientação do seu médico, então vai variar de cada queixa de cada paciente, né? Não existe uma fórmula de bolo, existe a receita de bolo para cada paciente. Isso vai variar da queixa, se é um quadro mais agudo, se é um quadro mais frequente, se é um quadro crônico. Então, não existe uma via de regra para o uso de inaladores ou nebulizadores. É claro, aquele paciente que, por exemplo, faz a lavagem nasal com soro fisiológico de forma recorrente, pode continuar. Que usa o nebulizador só com soro fisiológico para fazer hidratação de via aérea, pode usar também, mas tudo lembrando com orientação médica. Importantíssimo, então, você seguir essa orientação. Olha, tem mais mensagem chegando, a Rayane, a Antônia Rayane Augusta, ela está ligadinha com a gente lá no município de São Cristóvão, cidade histórica, dando audiência forte ao Balanço Geral Amanhã. Obrigada a todos vocês ligadinhos aí. E ela diz, bom dia, doutor Gustavo, bom dia, Tamires. Minha pergunta para o doutor é a seguinte, eu tenho rinite alérgica, faço lavagem nasal todos os dias e mesmo assim a rinite ataca forte. O que devo fazer? Pronto, perfeito. Realmente a lavagem nasal, como a gente está vendo, é um assunto muito recorrente aqui. A gente pegar 10 pacientes, 3 têm rinite alérgica, então é uma coisa muito comum de acontecer. Na verdade, nesse caso, em alguns casos dos pacientes, não é necessário fazer, além da limpeza com o soro fisiológico, também algumas medicações. Como eu falei aqui, por exemplo, a gente pode utilizar o antihistamínico, que é o antialérgico, lembrar que é diferente de corticoide, tá? Corticoide é uma coisa, antihistamínico é outra, então a gente pode utilizar de forma associada, principalmente nas crises alérgicas. Outra coisa comum de usar também é o corticoide tópico nasal, aquele spray que a gente utiliza muitas vezes no nariz, que alguns até reclamam que arde um pouco, mas ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Então, às vezes, só a limpeza não é suficiente. Às vezes, o paciente precisa também de uma ação anti-inflamatória, precisa de um antialérgico associado e, mais importante, investigar por que dessa alergia. Entender por que às vezes, esse soro fisiológico não está sendo suficiente. Pode ter algum fator a mais, pode ter algum fator em casa. É o que eu falo sempre, não adianta você usar o melhor remédio do mundo se você não consegue ter um ambiente livre, ou pelo menos o mais livre possível dos fatores alérgenos. Importantíssimo. Próxima pergunta aqui no telão do BG, quadro fala do doutor Adriano Bonfim, ligadinho em Frei Paulo. Doutor, eu tenho sinusite. Higienizar as secreções do nariz com papel higiênico é saudável ou devo usar lenços? Se não lavar, qual das duas opções aí seria a orientação? Na verdade, não existe uma orientação específica para isso, né? Claro, se você está com aumento de secreção, se há um aumento de secreção, por exemplo, do seu nariz, você tem que eliminar. Você não pode ficar com a secreção presa. É uma queixa muito comum do paciente virar, Gustavo, mas minha secreção estava clara, ficou amarelada, começou a ficar esverdeada, o que eu faço agora? Vou usar antibiótico, não vou? Eu falo, depende muito, né? A coloração da secreção em si não vai dizer para você qual é o tipo de infecção que você vai ter ali. A limpeza que você vai fazer com isso daí, de novo, voltando, é com soro fisiológico. Você tem que eliminar a secreção de alguma forma. Claro, ali no momento mais agudo ali, você pode, por exemplo, fazer uma limpeza com lenço ou com outra coisa, mas o ideal, voltando para o nosso soro fisiológico, é fazer a limpeza nasal de forma correta. Se lenço ou papel higiênico, o que tiver à mão ali vai ser o que você pode utilizar.
Olha, nosso editor Fábio Teles, ele está falando aqui comigo no ponto eletrônico, e aí ele pergunta se ele tem alergias, né? Sim. Mas tem 3 dias que ele está sentindo tosse seca, e aí ele está agoniado com isso. O que pode ser? Mas aí que entra uma pergunta bem ampla, eu precisaria de 1 hora aqui de conversa para poder responder isso daí. Varia muito, né? A tosse seca é uma queixa muito comum no nosso dia a dia. Pode ser desde uma irritação leve, por, às vezes, uma exposição maior que você pode ter a um agente externo. Às vezes você foi andar na rua um pouquinho ali, foi fazer uma caminhada, um ambiente que tinha muita fumaça. Então tem vários fatores que podem prejudicar. Quando a gente bota no paciente adulto, as 2 causas principais seria realmente o gotejamento pós-nasal, que é quando você tem aquele gotejamento, a secreção cai do nariz para a garganta, isso gera uma irritação, e também o refluxo faringolaríngeo, que é aquele líquidozinho do estômago que acaba voltando, que pode ser de novo de forma aguda ou pode ser até crônico. Então, de novo, cabe a investigação. Como é um paciente que já tem alergia, a gente imagina que tem uma boa possibilidade que seja relacionada à rinite alérgica, pelo gotejamento pós-nasal, por essa secreção que está caindo na laringe, mas também a gente não pode deixar outras causas possíveis que podem acontecer com ele também. Diante dessa tosse seca, o ideal seria hidratar com bastante água? Sem dúvida. Hidratação, né? A gente falou da limpeza e hidratação da mucosa diretamente com o soro fisiológico, mas hidratação com água mesmo no dia a dia é importantíssimo. A gente sempre fala que são 4 pilares que a gente tem que ter em relação à boa vida, boa saúde. Hidratação, boa alimentação, uma boa qualidade de sono e atividade física. Então, se você tem essas 4 coisas, você vai ter uma melhor imunidade, você vai ter uma melhor hidratação do seu corpo, você vai ter mais energia e você vai evitar, inclusive, que a própria rinite agudize, que ela ataque, vamos dizer assim. Então, são coisas importantes para a gente fazer. Maravilha. O Whitson dos Santos, ligadinho com a gente no Lorival Batista, ele pergunta, a rinite alérgica tem cura? É uma pergunta difícil de responder. Na verdade, porque a gente não fala necessariamente cura, a gente fala mais em controle, né? A cura da rinite alérgica é algo meio complicado. Muitos pacientes podem vir, eventualmente, a se curar. Isso pode acontecer por conta da imunidade do próprio paciente reagir àquele estímulo e se normalizar. Mas o que a gente fala hoje muito, eu falo para todos os pacientes no consultório, é o controle. Para também não chegar e criar uma falsa esperança muitas vezes. Então, a rinite alérgica a gente consegue controlar de forma medicamentosa, de forma imunológica. A gente tem as vacinas como uma boa opção hoje também. Então, isso vai variar de cada paciente. Mas saber que existe o controle, que depende de medida ambiental, medidas de saúde do dia a dia e também da avaliação do médico e um eventual tratamento. Maravilha, doutor Gustavo, a gente quer agradecer aqui a sua presença, a sua participação, o doutor Gustavo do Decos Day Hospital. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Tamires, a oportunidade de poder falar um pouco sobre a rinite alérgica, que é uma queixa muito comum no consultório, e orientar os pacientes. Não deixe para depois, fique pensando, olha, estou começando a espirrar, vou no meu médico me consultar para poder avaliar melhor isso daí e saber como me tratar de forma correta. Importante demais. Muito obrigada e bom dia. Eu agradeço. Bom dia.